Queridos, vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 27. Vamos começar a nossa palavra, capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 21 Mateus, capítulo 27, versículos 21 a 26. Diz assim a palavra. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Feche seus olhos. Pai eterno, essa é a tua palavra. Nessa noite nós invocamos o teu nome e pedimos que o Espírito Santo venha traduzir, trazer entendimento, trazer edificação ao teu corpo, à tua igreja, ao teu povo. Abre, Senhor, o entendimento. Faz com que a tua palavra se descortine, que a tua vontade se cumpra toda ela em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Queridos, esse momento aqui das Escrituras, onde Jesus estava sendo sentenciado, havia aqui um impasse, porque Pilatos, ele testificou que Jesus era realmente inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Ele também sabia que existia uma conspiração dos fariseus, dos principais sacerdotes, para que Jesus fosse crucificado. Havia, claro, ali uma disputa religiosa. E Pilatos estava naquele impasse. Ele queria de alguma forma soltar Jesus, mas a pressão do povo, a pressão dos sacerdotes induziram a crucificação e a sentença. Mas o que eu quero trazer hoje, como reflexão nesse texto, contextualizando, é que essa pergunta, que está aqui no versículo 22, que farei então de Jesus chamado Cristo? Eu creio que essa pergunta é uma pergunta para cada um de nós. Para mim, é uma pergunta para você. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Podemos fazer muitas coisas com Jesus. Nós vemos aqui a posição do povo. O povo preferiu que se soltasse um criminoso, que era Barrabás. Solta Barrabás e crucifica a Jesus. Nós vemos também Pilatos tomando uma atitude que a gente poderia chamar de ficar em cima do muro. E essa atitude de ficar em cima do muro é essa representação de eu lavo as minhas mãos. Então ele mandou chamar água, trazer água, e ali ele faz aquele ato simbólico, lava as mãos e diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês pediram, eu estou fazendo. Ele lava as suas mãos.
E, obviamente, que tanto a postura direta de querer a cruz de Cristo, como uma atitude indireta, ou, digamos, parcial, de lavar as mãos, elas têm uma simbologia e um significado para os dias de hoje. A pergunta continua viva. O que você fará com Jesus, chamado Cristo? Algumas pessoas tomam uma postura direta de negar Cristo, direta, objetiva. Outras tomam uma atitude indireta, como fez Pilatos. Eles não tomam partido. Hoje o que eu quero trazer como reflexão para nós é uma palavra de Cristo que diz: quem não é por mim é contra mim. Quem não ajunta espalha. Não existe meio termo naquilo que se diz fé. A fé, ela é objetiva. E ela é traduzida por ações, por frutos. Quando João Batista, o profeta, esteve ali em Jerusalém pregando o arrependimento, o povo, muitos deles, receberam a palavra e se arrependeram dos seus pecados e vinham ser batizados nas águas do Jordão, confessando seus pecados com total singeleza e com completa contristação e arrependimento. Mas no meio daquele movimento, no meio daquele ambiente de avivamento, também começaram a aparecer algumas pessoas que não queriam ficar de fora do movimento. Obrigado. Que eram os sacerdotes, os fariseus. Eles também chegaram ali para ser batizados. E João Batista confronta aquele pessoal. Aquela célebre frase, raça de víboras, né? Arrependei-vos. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma palavra dura. Por que uma palavra dura? Pelo simples fato de que João Batista não queria encobrir uma decisão falsa, parcial, em cima do muro, que não condizia com fé nem com verdade. O ser humano tem essa capacidade de encobrir a verdade de si mesmo, dos outros, só não de Deus. O ser humano parece que tem essa capacidade de ludibriar-se a si próprio, de enganar-se a si mesmo, de buscar de alguma forma alguma vantagem que condiga com uma expectativa que não é verdadeira. Mas a verdade do Evangelho, ela precisa estar em nós de forma íntegra. Nós precisamos nos questionar o que estamos fazendo com este Jesus, o Cristo. O que você tem feito com Ele? Como tem sido a sua forma de agir? Não basta algumas confissões, não basta algumas declarações, não basta simplesmente falar algo bonito para Deus em uma oração, em uma confissão, em um momento de êxtase. Quando a gente vem aqui, adora e louva, a gente fica extasiado, fica apaixonado, fica almático. Não que isso seja errado, já vi pessoas, teólogos, teóricos, falarem que nós não devemos fazer assim. Eu discordo completamente. Somos seres almáticos, mas também somos seres espirituais. Devemos adorar a Deus com toda a nossa força, amá-lo com força, com entendimento, com alma. E nesse ambiente de alma, muita coisa acontece. Quando a gente fica emocionado, muita coisa sai. Mas Deus espera algo de nós, um culto também racional. Não é só racional, mas Ele espera um culto racional. Um culto de entrega, onde a gente oferece o nosso ser, o nosso corpo, os nossos membros, os nossos pensamentos a Cristo e subjuga a cruz. Deus espera de nós atitudes firmes que confiram verdade, que sejam uma confissão viva de nossa fé. Ou seja, a nossa fé fala. Fala através
das atitudes que temos. Fala através das palavras que proferimos. Fala através dos interesses que temos. Fala através dos sonhos que sonhamos. Fala através de um coração transformado ou não transformado. A nossa fé fala. Fala, mesmo em silêncio. E o que Deus espera de nós é uma firme confissão que traduza uma decisão real de servi-lo. Servir a Jesus com todo o nosso ser e com todas as implicações que isso leva. Porque é muito engano, principalmente nos dias de hoje, acreditar que seguir Jesus é uma forma de autopreservação nos dias de hoje. Os dias estão difíceis, as coisas estão complicadas, então vamos para a igreja para ver se a coisa melhora. Essa proposta não é a proposta certa. Esse tipo de argumento é um engano, um equívoco. Porque se engana acerca do amor e da bondade de Deus. Porque se enxerga um Deus pagão nos dias de hoje, que só está preocupado com a sua vida financeira e o seu bem-estar. Isso nunca será verdade. Deus está preocupado com a sua eternidade. E a coisa ela é tão grave e é tão distante dos dias de hoje, que existem textos que não encaixam na nossa teologia, como por exemplo Jesus dizendo, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. Isso não tem muito sentido nos dias de hoje. Isso não tem muito significado, porque meu olho, eu estou orando para Deus restaurar meu olho. E Jesus está mandando arrancar ele. Então qual é a diferença do evangelho que se prega do evangelho que está escrito? Muita. Porque a nossa interpretação ela é humana, humanista. Enquanto a frase que nós temos que estar todo dia respondendo para nós mesmos, para Deus, é o que farei de Jesus, chamado Cristo, nós invertemos a pergunta e dizemos assim, o que o Senhor fará por mim, Jesus? O que o Senhor fará comigo, Jesus? A inversão é completa. Parece que o mundo inteiro gira ao nosso redor. Parece que o mundo inteiro tem a obrigação de amar você, de honrar você, de bajular você, de paparicar você, de ser bonzinho com você, de abrir as portas para você. Mas não é isso. Vamos inverter a mensagem, vamos voltar à palavra de Deus. É o que nós faremos desse Jesus chamado Cristo. O que nós faremos? Quais são as implicações da sua vinda, da sua mensagem hoje, nos dias de hoje, para mim? Para nós. E são as mesmas que eram nessa época, nesse tempo. Arrependimento de pecados, confissão de pecados. Não tem ninguém santo aqui, no sentido de bonzinho, porque a palavra santo no nosso contexto cultural hoje já mudou muito. Os santos eram a igreja naquela época. Hoje a gente tem a cultura católica que diz que o santo é aquele que era perfeito. E por isso recebeu um título de santo. Então é muito difícil falar sobre esses termos bíblicos sem entrar em contradição com a cultura. Então o que eu quero dizer é que não tem ninguém aqui que não seja passível de erros, de falhas, de pecados. Então o nosso estilo de vida perante Jesus, em respeito a Ele, é de confessar pecados e de arrepender deles. Nós devemos isso a Ele. Isso é a primeira resposta que um homem ou mulher que responde o que farei com esse Jesus chamado Cristo. Primeira coisa, arrependa dos seus pecados sempre, todo dia, o tempo todo. Esteja sempre em confissão. Por quê?
Porque a obra de Cristo na terra, na cruz do Calvário, foi levar o teu pecado, o meu pecado. Essa foi a primeira obra de Cristo. Foi levar o meu pecado, o seu pecado. Ele levou as suas transgressões naquela cruz, derramou sangue por você. Então o que você precisa fazer dele é arrependimento real de pecados. Segundo lugar, permitir que a sua fé fale mais alto. Que fé é essa? Fé naquele que levou os seus pecados naquela cruz. E nisso, você vai descansar nele e permitir que o Espírito Santo trabalhe em você uma nova natureza, que é a obra da regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. O que significa isso? Muita coisa. Mudança. Permitir que Cristo mude o seu caráter, mude você. Não basta simplesmente lavar as mãos, ó, o povo quer, então está crucificado. Não basta isso. Tem que tomar uma atitude fiel perante Ele e permitir que Ele trabalhe o seu caráter, que Ele mude espiritualmente a sua vida, dia após dia, dia após dia. Somos transformados, dia após dia, à medida que contemplamos a sua face, a sua glória, à medida que entramos em sua presença. Vivemos num mundo de muito pecado, de muita maldade, de muita malignidade. E eu trouxe aqui à mente agora a decisão de Ló. Ló, que andava com Abraão, num determinado momento, os dois estavam muito grandes financeiramente, tinham muitos pastores, muito rebanho. Em um determinado momento, Ló decide se separar de Abraão. E Abraão diz para ele, olha, escolhe onde você quer ir. Se você disser que vai para lá, eu vou para cá, está tudo certo. E Ló, ele toma uma decisão, ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. Era uma planície fértil, muito fértil, e obviamente que ele olhou, ele cobiçou aquilo. E ele falou, aqui a gente vai prosperar, aqui nós teremos paz, aqui nós teremos prosperidade, Deus nos abençoará. Abraão, ele toma uma decisão diferente. Eu quero que você ouça isso, entenda isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraão, ele não olha para canto algum. Engraçado isso. Ele não enxerga, ele não... Calma aí, ali é legal. Opa, ali não sei se é legal. Ele simplesmente decide andar com Deus. Se você quiser ali, pega. Eu vou então para o lado oposto. Se você quiser lá, pega. Eu vou para esse lado. Abraão, ele toma uma decisão. É a decisão que você precisa ter na sua vida. É de escolher Deus. É de escolher Jesus. É dizer, não importa para que lado eu esteja, eu quero Ele. E todas as implicações que Ele traz na minha vida. Ló, ele olha fisicamente, ele não olha espiritualmente. Ele escolhe aquilo que era bom para a casa dele, para a família dele. E como diz a palavra, as nossas decisões, baseadas em nosso coração, são muito perigosas. Porque o nosso coração é muito corrupto, desesperadamente corrupto, ao extremo. Então aquilo que parecia bênção para Ló, se tornou o fim dele. Em determinado momento, ele se vê envolvido numa cidade de muita prostituição, de muita imoralidade. E ele estava ali, embora ele fosse justo, a sua família estava ali exposta a tudo aquilo. E mesmo que a sua família não estivesse diretamente envolvida com toda aquela podridão da cidade, aquela família também tinha tomado a decisão de não seguir Deus.
De uma certa forma, Ló se mantém justo. Mas a sua família, ela se corrompe, como diz as Escrituras. A mulher de Ló vira uma estátua de sal porque olha para trás. Ela sente saudade daquilo. Talvez ela não estivesse envolvida diretamente com todas aquelas coisas, mas ela tinha uma vontade de estar ali naquele meio. Ela estava envolvida demais. E as filhas de Ló, você sabe a história. Praticaram atos sexuais com o pai. As duas embebedaram o pai. Então, de alguma forma, Sodoma e Gomorra entra no coração da família de Ló. Simplesmente porque não é possível neutralidade nesse mundo. Não pode se ficar em cima do muro. Se você está aqui nessa sociedade de hoje, com todas essas coisas que nos assolam todos os dias, a cultura do mundo, a música, a televisão, a novela, o cinema, como sobreviver a tudo isso? Como sobreviver a tudo isso sem se contaminar? Somente com uma decisão radical de seguir Jesus. Somente com uma decisão radical e não política. Equívoco é adotarmos uma decisão política de servir Cristo. Como que é uma decisão política? É uma coisa simplesmente mental. Não, agora eu quero ser cristão, quero ser de Deus, mas não está preocupado com a santificação, com as referências, com os exemplos, com o estilo de vida, com a luta contra o pecado. O que faremos desse Jesus chamado Cristo? Porque não é algo difícil hoje em dia de considerarmos Jesus em todos os ambientes da sociedade como alguém que nos dá bons exemplos de vida, do ponto de vista político. É um bom homem, uma boa pessoa, alguém que deveríamos seguir. Mas não é essa a decisão que Deus deseja de você. A decisão que Deus espera de você é de fato que você mate Barrabás e solte Jesus. O Barrabás que existe dentro de você. O assassino que existe dentro de você. O corrupto que existe dentro de você. A carne que existe dentro de você. E deixe viver a natureza santa de Jesus na sua vida. E lute contra isso. Agora, como fazer isso? Além da consciência da palavra, da leitura, um ambiente de relacionamento é necessário para que isso se estabeleça. E quando nós falamos de relacionamento com Cristo, nós estamos falando do ambiente igreja, que envolve discipulado, igreja e relacionamento espiritual com o Pai, que é o pai da família. Eu aponto o discipulado como uma maneira mais correta de se experimentar a vida cristã nos dias de hoje. Jesus escolheu discípulos e ele esteve com eles, vivendo ao lado deles, fazendo a vontade do Pai em comunhão com um grupo de pessoas, e ele tinha o seu relacionamento com Deus. Jesus é, portanto, não apenas o Salvador, mas nosso exemplo de vida. Não alguém apenas para ser admirado, não alguém apenas para ser exaltado, como uma divindade distante, mas alguém para ser imitado, para ser copiado, para ser vivido, para ser experimentado. Não olhar as Escrituras como uma coisa que ficou, mas uma coisa que é. Uma mensagem para hoje. E é nessa experiência do discipulado é que se experimenta intimidade ou falsidade. Eu queria muito ter uma memória melhor para lembrar uma frase que eu vi outro dia, mas tem hora que vem, tem hora que some. Mas era mais ou menos assim, eu li, eu fiquei estarrecido. E ele dizia assim, discipulado ou dissimulado, né? Eu falei, uau, o que é isso? Discipulado ou dissimulado? Qual dos dois? Os frutos e a lealdade
revelarão. Eu falei, uau, é mais ou menos isso. Depois eu vou ver se eu cato essa frase. Discipulado ou dissimulado, os frutos e a lealdade revelarão. E ali você tem um exemplo disso, que foi Judas. Que parecia ter intimidade, que parecia ser discípulo, que parecia estar no discipulado, mas na verdade estava no dissimulado, não era no discipulado. E é por isso que nesse ambiente de contato com a divindade, com Deus, com o Todo-Poderoso, em oração, em busca, em palavra, em obras, o discipulado precisa ser tanto vertical como horizontal. De modo que eu me permito ser curado e tratado pelas exortações de vida de sua mensagem, a mensagem da cruz. Ora, Pedro foi alguém que experimentou coisas interessantes do nível discipulado ao qual nós podemos perceber. Ele tinha o seu gênio muito exaltado, ele era um homem de brigas, de nervos exaltados, era alguém que tinha estupim curto, era Pedro. E ele passa por um processo de discipulado eficaz porque o seu caráter é moldado, ele é modificado durante o convívio com Cristo. E você pode perceber algumas das fraquezas de Pedro, como por exemplo, esse ímpeto, quando ele diz, olha, manda que eu vá até você, se é você mesmo, manda sobre as águas. E ele diz, pode vir, ele vai. Então ele era um cara impetuoso, mas era um cara também de fé. Mas também era um cara que era usado por Deus em revelação, capaz de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas também era um cara que deixava sua carne falar altas vezes, dizendo, não, isso, mestre, nunca, jamais acontecerá contigo, você não será crucificado, tenha pena de você. Agora, ele também era um cara que se permitia ser tratado, pois Jesus, ele responde ali, olha, para trás de mim, Satanás. E Pedro não desvia. Ele continua. Porque a decisão que você faz de servir a Cristo exige isso. A sua resposta a Cristo exige força, bravura e coragem. Coragem para encarar as coisas da vida. Coragem para ouvir repreensões sinceras na palavra. Coragem para não desistir nos desafios. Coragem para não desanimar. O desânimo é uma coisa terrível. Se desespere, mas não desanime. Enlouqueça, mas não desanime. Dê murro em paredes, chute nas cadeiras, mas não desista. Lute, porque você tem uma decisão. Deus espera de você uma decisão. A decisão é o que conta. E quando a gente fala sobre os frutos revelarão, isso significa exatamente isso. Se eu não tomei a decisão correta de segui-lo, em algum momento eu serei Judas para com ele. Eu o abandonarei. Eu o deixarei em alguma dificuldade, em alguma crise, em alguma decepção, em algum momento da minha trajetória. Quantos estão me entendendo? Em nome de Jesus. O que você fará com esse Jesus chamado Cristo? Qual é a sua decisão? Algumas pessoas reclamam, minha fé não está boa, eu estou abalado, minha fé não está boa. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. A pregação é a palavra de Deus. E não é simplesmente uma pregação de púlpito, mas é a palavra de Cristo que vem junto com a palavra do pregador. Enquanto eu prego, o Espírito Santo prega em você. Mas pode ser que eu esteja aqui pregando e você não esteja ouvindo. Como aquelas pessoas que andavam com Jesus, da qual ele diz, eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E olha que era o pregador Jesus, não era o Gustavo aqui. O Gustavo aqui é ruim, mas Jesus era o pregador. E era cheio do Espírito Santo. E algumas pessoas não ouviam, não entendiam. A gente sabe que isso é uma realidade que aconteceu e que acontece. E vai continuar acontecendo.
A sua decisão te faz ouvir Deus. A sua decisão te faz ouvir a voz de Deus. Se você não está ouvindo a voz de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa do pregador, é culpa da sua decisão. Porque você ouve a voz de Deus até entrando ali no carro. Deus está falando comigo. Deus está me ministrando. Tudo dentro da palavra dele. Tudo segundo as Escrituras. Nunca longe das Escrituras. Nunca distante da palavra dele. Nunca algo diferenciado. Sempre dentro da palavra. Qualquer revelação fora da palavra é anátema, é maldição. Qualquer sonho, revelação, anjo que desceu, qualquer coisa que se diga fora da palavra é maldito, é maldição. Mas a sua decisão influencia na sua fé. E a sua fé é um reflexo das palavras de Cristo que você tem recebido. E as palavras de Cristo são espírito e vida. Trazem vida. Vida. É o que faz com que aquele fiel nas regiões perseguidas se mantenha firme até o fim. É o que faz, mesmo à face da morte, do perigo, da tortura, do descaso, do abandono, da fome, da nudez, da espada, ele discirna o amor de Deus sobre ele e seja capaz de dizer, não, eu estou morrendo, mas o amor de Deus está em mim. Esse amor que não pode ser comparado ao amor do carinho físico. Porque isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. É algo que preenche o ser por completo. É uma convicção que te fortalece, que te vivifica, que te levanta, que te torna ousado, que te tira da zona do conforto da sua vida e te torna realmente um mensageiro fiel das boas novas de Cristo nesse tempo, nessa sociedade caída. E que também permita que o seu coração não se endureça por causa das tantas maldades que existem fora. São tantas maldades que se a nossa decisão não for firme, seremos como a mulher de Ló e as filhas. De uma certa forma, começamos a nos acostumar com tanta maldade e a própria maldade começa a fazer morada dentro da gente. As nossas confissões se tornam más. O nosso desejo se torna mau. E o nosso posicionamento se torna frágil, fraco. Deus quer investir na sua vida. Isso não é jargão evangélico. Isso é uma verdade escrita na sua palavra que diz, quem é fiel no pouco, eu ponho sobre o muito. O problema é que a gente não entende que tipo de investimento é esse. E a gente também não entende o que exatamente é ser fiel. Porque o investimento que Deus quer nos dar é um investimento de palavra, de revelação, de intimidade, de unção, de graça, de ousadia, de amor para com aqueles que se perdem. E quando a gente vê uma igreja que não se importa com os perdidos, podemos então imaginar que deixamos de nos importar com Cristo. Isso tem a ver com a nossa decisão, com as implicações da nossa decisão. Se não queremos ganhar vidas para Ele, já tomamos uma decisão cruel e triste. Crucifica esse Jesus e solta Barrabás. Qual é a sua decisão? Se você decidiu por Cristo, o amor de Deus será derramado sobre você. O amor de Deus, para que o amor de Deus é derramado? Para quebrar a nossa insensibilidade crônica, cruel, intensa, que o homem tem. Somos insensíveis ao extremo. A nossa insensibilidade carnal é extrema, extrema. Angustiantemente extrema. O amor de Deus
ele entra no nosso coração e ele é derramado sobre as nossas vidas e ele quebra com essa insensibilidade. E ele te leva para um ambiente de quebrantamento, te leva para um ambiente de autorreflexão para com o próximo, de interesse pela vida humana, de interesse por salvação. Muito mais do que fazer o bem, querer a salvação de alguém, eternidade. O amor de Deus precisa ser derramado. Se nós estamos amando, nós estamos tomando a decisão correta a favor de Cristo. Se não estamos amando, já tomamos uma outra decisão. Em último lugar, a implicação dessa decisão acerca de Jesus nos leva a um ambiente congregacional unido. Igreja, corpo de Cristo. Nesse ambiente congregacional, onde não sou maior que você, onde não te vejo inferior a mim, mas superior a mim, a nossa visão ela é alterada em nossas relações pessoais. Havia uma disputa dos discípulos antes da vinda do Espírito Santo. Eles queriam saber quem eram os maiores. Na igreja ainda existe isso, com aqueles que não são tratados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus nos trata e nos molda e faz com que o ambiente igreja seja unido através da humildade. Eu tenho falado sobre humildade, há 2 domingos eu falei só sobre isso, sobre humildade, porque é uma direção que Deus tem nos dado para que esse ministério possa ter um crescimento sadio. E o que nós queremos nesse ministério é um crescimento sadio, que não acontecerá sem o Espírito de Deus agindo na humildade dos teus membros, dos filhos da igreja. Essa igreja precisa entender, viver, experimentar humildade. Senão, nós não vamos para lugar algum com Deus. Deus não anda com pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes. Deus molda a humildade em nós e nos torna um só corpo, onde não há diferença entre grego e judeu. Vamos trazer para o nosso tempo atual, não há diferença entre pessoas, negros, brancos, índios, não tem diferença aqui. Somos um só para Cristo. E para que isso aconteça, é importante que eu, pelo Espírito de Deus, na humildade do Espírito, possa enxergar dessa forma, dessa maneira. Só assim teremos cura relacional. Só assim teremos a capacidade de resolver pendências entre nós. Pendências, probleminhas que surgem. Temos que ter bravura para isso e muita humildade para manter firme a nossa confissão. Mantenha firme a sua confissão. A sua confissão. E a nossa confissão, que é Cristo, ela vai trazer muitas implicações. Do contrário, não é uma verdadeira confissão. Queridos, o que eu tinha para ministrar para vocês sobre esse assunto, que é muito vasto, é um pouquinho sobre isso. É sobre esse entendimento. É que a sua decisão vai produzir consequências seríssimas no seu ser, nos seus atos, na sua forma de enxergar o próximo, a Deus, a si mesmo, na sua maneira de se portar nessa sociedade, a maneira de não ser contaminado por essa cultura nossa maligna, demoníaca, de manter firme o amor uns pelos outros e pelos perdidos. Creio que Deus nos colocou aqui na M-Norte e eu creio que a nossa mudança ela tem também um caráter humano. Nós estávamos numa região industrial, longe das casas, longe das famílias. Agora a gente está pertinho, tem vizinhos aqui. Tem um cara aqui dessa casa. Tem um outro vizinho. Tem um prédio aqui. O Naldo foi ali fora e diz, olha, o som está ótimo.
né? Se bem que é bom a gente saber se para eles está ótimo também, porque para nós tá bom demais. A gente compara com o forró do boteco do lado, que é 100 vezes mais alto, e aquele lá não tem problema. Mas se a igreja, se tiver um oi, já está atrapalhando. Então, precisamos saber se esse para eles... já estamos ouvindo o carro passando ali, né? Isso vai ser isolado aqui para acabar com isso. Deus nos colocou aqui, mas nós precisamos ser uma igreja que vai, primeiramente, alcançar essa região aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa por essas pessoas aqui. Nós precisamos conhecer essa comunidade. Nós não podemos ser uma igreja que está aqui, nesse metro quadrado, só porque foi aqui que a gente conseguiu encontrar, mas não temos nada a ver com eles. Isso não pode acontecer. Nós estamos aqui porque Deus nos plantou aqui, e aqui nós vamos fazer essa obra. Através das casas, dos lares, através dos cultos nos lares, das orações nas casas, através do ensino da palavra aos domingos pela manhã. Nós vamos recomeçar as nossas aulas somente em agosto, né? Aguarde aí as informações. Mas nós precisamos evangelizar essas pessoas, fazer ações sociais aqui nesse lugar. Nós precisamos disso, mas mais do que isso, nós precisamos de homens e mulheres que tomam a decisão. O que farei com Jesus chamado Cristo? O que você está fazendo? Se você cruzar os seus braços e não fizer nada, a sua decisão foi tomada. Mas eu preciso saber quantos aqui tomam a decisão por Cristo. Eu preciso saber. Deus quer saber. Ele já sabe, na verdade. Mas nós aqui precisamos saber com quem podemos contar para impactar essas famílias. Com quem podemos contar para cuidar das nossas crianças que estão ali do outro lado. Quem são os mestres do infantil? Quem são as mulheres de Deus? Quem são os homens com didática? Quem são os homens e mulheres de Deus que querem cuidar de crianças? Que querem fazer trabalho com adolescentes, com jovens? Isso é uma resposta que você não dá ao pastor Gustavo de forma direta. Você dá a Cristo. E indiretamente para mim. A Cristo. E o reflexo dessa resposta é que respinga em mim. Eu só pego o respingo. De modo que quando alguém se envolve com a obra, já está dizendo, a minha resposta é essa. O eis-me aqui é só um reflexo da ação pela qual você toma. A decisão pela qual você toma. De cuidados. Eu tenho muita coisa a falar sobre os projetos que Deus está fazendo nascer dentro do meu coração. Nós vamos ter uma reunião. Em breve nós vamos agendar uma reunião no outro horário, não no horário de culto, para falar sobre os sonhos que Deus está fazendo nascer de novo. Por estar aqui, Deus me fez sonhar de novo. Dos sonhos que eu tenho, além de trabalhar com as crianças de forma eficaz, é também fazer um trabalho de assistência social, de arrecadação das cestas básicas, de apoio à comunidade. Tem um projeto que o apóstolo Alessandro apadrinha, que é cuidando de uma escola. A gente, como igreja, pode adotar uma escola pública para ajudar aquela escola, pintar aquela escola, consertar a cadeira, fazer tudo pela escola. Já que o governo faz, nós podemos fazer isso. E nisso a gente ganha espaço na escola para quê? Para ganhar o coração dos pais, dos filhos, dos jovens, das crianças, dos adolescentes daquela escola. Então, para a galera aí que conhece a M-Norte há mais tempo, depois me fala onde é que tem escola pública aqui perto, quais são as escolas aqui da região. Nós temos que mapear isso aqui tudo, conhecer essa região aqui. Qual é a escola mais perto? É essa? Vamos lá no diretor, vamos lá na diretora, vamos bater um papo com ele. O que nós podemos fazer por eles? Será que nós podemos também, depois de fazer algo, ministrar na vida deles, pregar na vida deles, dos pais, dos filhos, dos jovens? Quantos estão me entendendo, gente? Nós temos que fazer isso, porque isso é a resposta que nós damos a Jesus. O que faremos, pois, desse Jesus chamado Cristo?
A quem temos pregado o Evangelho? A quem temos derramado o amor de Deus que está em nossas vidas, na vida de outras pessoas? A quem temos feito segundo as possibilidades? Ouça, não importa se você está encarcerado por um trabalho, por uma circunstância, por uma enfermidade. Homens de Deus que estavam até em cadeias podiam pregar o Evangelho com ousadia, através de cartas, através de testemunhos. O apóstolo Paulo pregou para a guarda pretoriana. Tinha crentes na guarda pretoriana quando ele foi preso. Mesmo acamado, é possível se ministrar o Evangelho. Não existe circunstância nenhuma que te trave, que te pare. Não tem trabalho, não tem escola, não tem nada nesse mundo que tire o testemunho de Cristo de você. De modo que isso, mesmo que sua vida seja louca, a sua resposta a Cristo sobre o que você fará vai dizer exatamente que frutos você vai produzir. Porque José, ele foi parar na cisterna, na casa de Potifar, na cadeia, depois foi parar na casa do rei. Mas ele sempre, em todos os lugares, foi servo de Deus. Se você é um servo, se você é uma serva de Deus, não diga isso. Apenas demonstre com suas atitudes que você o é, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e fale com Jesus agora. Fale com Ele. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que eu farei? Responda para Ele agora. Responda sinceramente. Eu sei que o Espírito de Deus está nesse lugar, mas ouça. Se existe algo que é maravilhoso, é quando um homem e uma mulher sentem que estão sendo chamados por Deus para uma vida santa, separados, santificados. Não existe nada mais precioso. Eu, como pastor, quando eu vejo um homem ou uma mulher que foram tocados pelo Espírito Santo e tomam uma decisão, não, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Jesus, eu tomo uma decisão por Cristo, eu digo a ele, olha, eu sou dele. O que eu farei desse Jesus chamado Cristo é que eu o servirei na minha vida. E se preciso, com vida, e se for necessário, até com morte. O que farei desse Jesus? O que eu farei desse Jesus chamado Cristo? Diga a Ele. Não fique em cima do muro. Mas o que eu digo a você aqui não é uma palavra de apelo. Porque quem sou eu para fazer qualquer apelo? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O Espírito de Deus é quem move, é o Espírito de Deus quem levanta. Mas as nossas orações contínuas é Deus nos mostra aqueles que o Senhor quer salvar e fazer o bem. Mostra no Senhor aqueles a quem o Senhor quer salvar e quer fazer o bem. Mostra, Senhor, nós temos fome. Nosso desejo é que todos sejam salvos. Mas mostra, Senhor, aqueles a quem o Senhor quer fazer bem e dar a alegria da salvação. A alegria da salvação. Por isso, antes da gente louvar e adorar a Deus, eu quero fazer uma oração aqui, todos com os olhos fechados. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu respondo a essa pergunta. O que farei desse Jesus chamado Cristo? Pois hoje eu decido servi-lo de todo o meu coração, com todo o meu ser e com todas as implicações, seja com vida, seja com morte, que for preciso de mudança. Eu quero me arrepender. Eu quero ser filho de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.